Então tá. Maurício, me diz uma coisa. Eu tava Fala, pensando Jéssica. antes da gente começar aqui o podcast, né? E aí a gente revelar qual é o nosso convidado de hoje. Tu já precisou de algum atendimento médico, assim, e aí, cara, tava muito longe Já. da tua casa? Já. Inúmeras vezes. Eu tenho, inclusive... Não, eu moro numa região aqui metropolitana de Porto Alegre, né? Então, tem alguns lugares mais próximos, assim, até da minha residência. Mas eu sei de parentes que moram no interior, por exemplo, e que tem que viajar quilômetros pra buscar um atendimento médico, né? Tá, e tu já ficou com... Tipo, isso acontece comigo, tá? Uhum. Tu já ficou com medo de ir buscar um atendimento e, sei lá, pegar alguma outra coisa? Total. Agora, por exemplo, na época Do Covid, né? No Covid, na época da pandemia, isso aconteceu direto, né? Até estavam recomendando, uma das primeiras recomendações do Ministério era segura, espera um pouquinho em casa e só vai no médico, né? Quando tiver, de fato, um sintoma mais agravado, né? Muito verdade. Mas sempre rola aquele perigo, independente da Covid ou não, de tu ir frequentar e tá com uma doença, daqui a pouco tu pegar algo mais grave, né? Porque tá no meio da multidão, no meio da galera. Eu tenho muito esse medo. Eu tava na pandemia, eu espirrei, eu já... mas será que eu preciso de atendimento? Será que eu tô com Covid? Mas tem outra coisa também, Jéssica. Tu já precisou marcar uma consulta e perceber que só tem daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses disponibilidade do médico te atender? Já, várias vezes. E aí tu cai naquele desespero, né? Total. Tá aí agora, todo Total. esse tempo. Tá aí se eu te dissesse que tem uma solução Tem uma rápida, solução, muito melhor. Tem uma solução rápida, faz até um trocadilho com o nome da solução. Faz. Conhecemos o nosso convidado ontem, né? No evento que a gente cobriu, o South Summit. South Summit. Aqui em Porto Alegre, né? Segunda edição do evento internacional de negócios. Baita evento, né? E um projeto super inovador, uma empresa super inovadora desse ramo, né? Que a gente vai tratar aqui todas esses males, né? Essas dores aí do consumidor, do cliente paciente, que a gente pode dizer, né? Existe uma solução já no mercado para ajudar, para apoiar, né? Porque essa dor não é só nossa, né? É de geral. Todos nós, né? Então vamos embora. Segura que é nós, tá no ar. Segura que é nós. E a gente hoje tá recebendo um convidado aqui muito especial. Um fundador, um CEO da empresa Rapidoc, que vai conversar com a gente, uma empresa de telemedicina, que vai aí nos ajudar e trazer uma ferramenta que vai sanar aí essas dificuldades que a gente tem, né? Que já tá no mercado e ajuda muito a galera nesses atendimentos, essa questão da distância. Mas Vamos assim... entender como funciona, né? Exato. Mas antes de entendermos como tudo isso funciona e antes apresentar o nosso mostrar o convidado, antes de qualquer coisa, né? Como é que faz, né? Quer estar aqui do outro lado, falando, conversando com a gente. Quer contar a tua história. Quer trazer mais informações. Quer falar de tema polêmico. A gente também fala de tema polêmico aqui. Mas, enfim. Primeira coisa que tu vai fazer é te inscrever no canal aqui no YouTube. Vai seguir a gente lá no Instagram, no @segura que é nós. E aí também, se tu quiser estar aqui falando com a gente, pode mandar tanto no direct quanto nos comentários no YouTube. Mas também pode mandar e-mail no seguraqueanos@gmail.com. E aí vem aqui bater esse papo nesse estúdio lindo, maravilhoso. Com essa galera linda, maravilhosa aqui. E assim como o nosso convidado, agora sim apresentando, né? Vamos embora. Pro público, pro nosso astronauta aí, Ivan Martins, CEO, founder da Rapidoc. Muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, Ivan, aos estúdios do Segura que é nós. Obrigado, gostaria de agradecer imensamente aí o convite da Jéssica, do Maurício, para participar aqui do Segura que é nós, o qual gostaria também de mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui no canal Segura que é nós, seja no YouTube, seja em qualquer mídia, né, na Spotify, etc. É uma alegria, né, poder estar aqui, falar um pouquinho sobre o que é a Rapidoc, o que estamos fazendo, sobre o mercado de telemedicina e não só sobre o mercado, mas sobre o propósito do que nós fazemos, que é muito legal e que gostaríamos de compartilhar aqui com vocês também. Então, muito obrigado aí por ter essa oportunidade e esse convite. Hein? Prazer é nosso, né? Convidado que a gente conheceu lá no South Summit, né? E que com maior prontidão aceitou o nosso convite aqui para estar batendo esse papo, né? Mas, Ivan, temos já uma primeira pergunta para ti. Ele já estava, inclusive, falando já, né? Rapidoc, né? Primeiro surge uma curiosidade, né? O que tem por trás da Rapidoc, desse nome, né? Rapidoc, né? E por que Rapidoc? Por que a Rapidoc? E ainda, sobretudo, qual ramo, de onde tu vem, qual setor, como nasceu a ideia? Tu já trabalhava no ramo da medicina, por exemplo, trabalhava no ramo de tecnologia, unir um ao outro. Conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Ótimo, perfeito. Então,
Bom, a minha história começa lá em 2000, com 17 anos, quando comecei o meu primeiro empreendimento, que era uma empresa de tecnologia para a área industrial, nada a ver com saúde, né? Então, nessa época, né, nasceu a empresa Colet Sistemas, que era uma empresa de software para indústrias, para atender algumas questões industriais, etc. E, passar dos anos, há muito tempo eu tinha vontade de empreender na área da saúde, fazer algo na área da saúde. Parênteses, sempre quis ser um médico. Bom, começa a explicar tudo, né? Exato. Sempre tinha aquele sonho de ser um médico e acabou não sendo possível. Virei programador de computador e empresário. E até que então chegou um momento que, lá por 2015, 2016, começamos eu e o meu sócio atual e que fundamos a Rapidoc, desde então, o Lucas Bach, que é hoje também o CTO da nossa empresa. Na época começamos a conversar e queríamos fazer algo na área da saúde, e a nossa ideia inicial era criarmos uma solução onde as pessoas pudessem se consultar com médicos de forma remota, isso lá em 2015. Nem se falava em pandemia ainda, né? Nem se falava em pandemia, e na época nós queríamos fazer isso, fomos atrás de investidores para buscar capital, e na época o mercado investidor sempre nos falou a mesma coisa: como vamos investir num projeto sendo que a telemedicina no Brasil, na época, era proibida e, inclusive, considerada um crime médico, né? O médico perdia o seu registro e podia ser preso, né? E aí, então, sendo dessa forma, né, ninguém quis investir nessa ideia, né? E aí, então, lá em 2016, já que isso não é possível, vamos mudar um pouco a ideia. E aí, criamos a ideia do médico rápido. Aí veio o Rapidoc, né? Olha aí. Suspeitei desde o princípio. Eu vinha comentando com ela, que Rapidoc, eu acho que rápido, agilidade, e doc do inglês médico, né? Que se abrevia, né? Exato. E aí então veio a ideia do médico rápido indo até a sua casa. Já que não podia ser por Não podia tele ainda. Presencialmente. Então a ideia é aí criamos um aplicativo semelhante ao Uber, chamar o médico, pagar no cartão de crédito, monitorar ele pelo mapinha, chegar em casa. Legal isso. Que legal. Sim, e na época, em 2016, 2017, aquela ideia deu um grande boom no Brasil, tanto é que a gente ficou conhecido como o Uber dos médicos. Sim. E aí foi notícia em vários portais, os canais até tradicionais de televisão publicitaram isso, falaram, né, sobre essa solução, etc. E um pouquinho antes de nós lançarmos, teve uma solução nos Estados Unidos chamada Pager, que foi lançada lá, e teve um astro lá, norte-americano, o Ashton Kutcher, que investiu milhões e milhões. Então, essa ideia deu um boom mundial, e todo mundo no Brasil diz: cara, quem está fazendo isso no Brasil? E, coincidentemente, estávamos iniciando isso. Já iniciando a ideia. E aí, então, na época, recebemos até um aporte de investimentos, ajuda, mídia, porém essa ideia não deu certo. Deu mídia, deu matéria em jornais, etc. Porém não deu o dinheiro, porque o médico queria um valor muito alto para ir na casa. Entendi. Imagina, em 2015 ele queria R$500 para ir na casa de uma pessoa. Nossa. Então a ideia foi bonita, né, assim, inspiradora, mas... Baita propósito, mas não tinha... Não se viabilizou em termos logísticos, digamos assim. Exato, porque as pessoas não tinham como pagar um médico tão caro, e o médico não queria ganhar menos, né, para realmente, né, sair do seu consultório, ir na casa da pessoa e dar um atendimento humanizado ali na casa, etc, da pessoa. Aquilo foi inviável. Como era antigamente. Eu me lembro quando eu era piá, né? Exato. Era criança, eu me lembro de médicos indo na residência fazer a consulta. Esse era o antigo médico da família, né? Exato, o médico da família. Que ele ia, atendia todo mundo, etc. Tivemos feedbacks muito legais na época, né? Do médico chegar na casa e aí já servir um jantar ali pro médico, e ele atende todo mundo, e é super legal isso. O ideal se assim fosse, né? Sim, sim. Mas foi inviável, não deu certo a ideia. Porém, aí nós transformamos a Rapidoc numa empresa de tecnologia para clínicas e planos de saúde. Aí viramos programadores, fazendo aplicativos e softwares para a área médica, né? Para empresas médicas, né? E até que veio 2020, pandemia, e aí se abriu a possibilidade da telemedicina, e nós começamos a fazer vários testes de modelos de negócios envolvendo a telemedicina, até que ali no início de 2021 é que chegamos nesse modelo de negócio atual, né, onde nós aí vimos que isso era o caminho. Então começamos a investir e ir montando então toda uma solução, desde equipe médica própria, né, direção médica própria, e aí transformamos a Rapidoc, que virou uma empresa médica, e começamos a prestar então serviços de atendimento médico 24 horas, sem agendamento, né, com tempos de espera reduzidos, e etc. E assim começou a nossa história,
que hoje estamos aqui Legal. trilhando, né? Tá, e como é que funciona a Rapidoc em si? Eu lembro que quando a gente conversou lá no South Summit, foi uma das primeiras dúvidas que a gente teve, né? Bom, eu entendi o propósito da Rapidoc, mas como que ela funciona? Eu, por exemplo, posso comprar agora do Ivan? Não, ela... Como é que funciona e como é que vende essa solução para o mercado? Certo. Então, hoje nós estamos vendendo essa solução para o mercado através de canais de revenda. Né? Então, hoje a Rapidoc não vende diretamente para o consumidor final o serviço diretamente. Né? Então, nós vendemos para diversos tipos de empresa, né? Fecham parcerias comerciais conosco, como, por exemplo, seguradoras, corretores autônomos, clínicas médicas, cartões de desconto, assistências médicas, funerais, diversos modelos, planos de saúde, hospitais, assim como também até mesmo empresas de software, de consultoria, aplicativos diversos. Vários modelos se conectam conosco para entregar esse serviço para o seu público, para o seu segmento, com as margens e valores por eles estabelecidos. Né? Então, nós definimos os nossos valores, também já vou abrir aqui, os valores por usuário, etc., as mensalidades, e as seguradoras e as empresas, em geral, fecham conosco para botar seus markups em cima, né? E fazer a venda para o consumidor final, para empresas, RH de empresas, para associações, clubes, sindicatos e até mesmo agora o segmento público, né, que nós estamos entrando para fazer cobertura de SUS da cidade e atender, digamos assim, a população em geral através das prefeituras e das unidades básicas de atendimento, né, que são o famoso UBS, né, os postos de atendimento. Então também que é um outro canal que nós estamos entrando para que essa problemática que existe no Brasil, na verdade existe no mundo em grande parte, mas vamos falar de Brasil, Sim. que é dificuldade de acesso ao médico, né? Custos altos envolvendo o acesso ao médico e muitas vezes a própria experiência que também não é a melhor, né? Às vezes a pessoa vai para por exemplo, falando de atendimento básico, né? Vai e fica 5 horas numa fila e o médico ali, enfim, super lotado, tem que fazer atendimentos muito rápidos, não dá o atendimento... Quase que um processo industrial, tá falando de indústria. Exatamente, quase que um processo industrial ali em uma esteira, né? Então, esses são, digamos assim, os pontos que o nosso modelo de negócio visa quebrar, né? Tem um grande ponto, Ivan, nisso. A gente tava conversando aqui em off, né, com o nosso convidado, com outro convidado também. E ele estava falando o seguinte, existe sempre esse paradigma, né, do atendimento médico, que as pessoas, preferencialmente, existe uma tendência de serem vistas, né, e aquele negócio de tocar e tal. Eu recordo, até brinquei com a Jéssica, falando sobre isso, que sempre tem aquela visão do médico que mede a tua temperatura... Claro. Checa o teu monitoramento cardíaco, né? Quando a criança pede para abrir a boca, ali coloca aquele palitinho para ver como é que tá a garganta, né? Como é que tu traz de vantagem, de benefício da Rapidoc? Porque o atendimento é virtual, né? Não deixa de ser o atendimento presencial, claro, que é aquele que inicialmente as pessoas têm mais, assim, aquela carência, né? De falar, de ver com o médico, né? Claro. Não, ótimo. Esse é um ponto bem interessante, porque... Bom, o primeiro aspecto é que, de fato, a teleconsulta, ela não, digamos assim, ela não elimina por completo a necessidade do atendimento presencial, né? Inclusive, muitas vezes o médico, analisando o quadro clínico ali, daquele paciente, ele indica que o ideal seria a continuidade desse atendimento em um meio presencial, né? Principalmente quando se trata em casos de emergências, coisas mais complexas, que ele identifica ali que ele tem que ir para um pronto atendimento presencial, né? Então, isso é um ponto, né? Mas também relacionado à questão das aferições que o médico faz presencialmente, sim, uma das coisas que muitos parceiros, clientes nossos realizam é montar pontos de atendimento, né, onde técnicos de enfermagem ou enfermeiros fazem essa chamada triagem inicial, que é coletar todas essas informações e passar para o médico no momento da teleconsulta. Então, isso é uma coisa que é uma coisa que acontece muito, né? Então, principalmente os nossos clientes e parceiros que são clínicas médicas ou centros de atendimento, como, por exemplo, estamos agora, acabamos de fechar uma parceria recente onde nós vamos começar a atender povos indígenas em comunidades remotas no Amazonas, né? Remotos que só se chega de helicóptero e avião, né? Então, e lá serão montados pontos de consulta. Desses pontos de triagem que tu comentou. Exato, para que, né, as pessoas ali possam ir a um computador,
né, conectados pela internet do Elon Musk lá, do Starlink, né, porque é a única coisa que chega de sinal de internet lá, e as pessoas têm acesso a médico, rápido, fácil, né, humanizado, né, simples, que é a nossa proposta, né? Hoje, o nosso principal serviço é o chamado Clínico Geral 24 Horas, que é um atendimento que não precisa agendar, o usuário entra na plataforma, clica e espera alguns minutos, nosso tempo médio de espera hoje é em torno de 20 minutos, e o usuário já cai numa vídeo com o médico, 24 horas, todos os dias, sempre que precisar. E depois que termina o atendimento, o usuário recebe no seu celular, WhatsApp, e-mail, etc., a receita, o atestado, o laudo, pedidos de exames, tudo de uma forma digital, fácil, simples. E então, essa é o nosso grande propósito, né, como negócio, realmente levar o acesso à saúde, acesso a médicos, né, a toda a população de uma forma até então não trabalhada, ou não explorada. Não explorada. Exato. Vamos fazer o exercício aquele que a gente faz sempre? Qual deles? Pra gente entender direitinho como é que funciona a Vamos Rapidoc. lá. Então, olha só. Tô indo na clínica, tá? A clínica tá exercício vendendo... prático. Certo. Tá vendendo a telemedicina da Rapidoc, tá? Certo. Como que eu faço para adquirir? Vamos lá, tem planos, né? Primeiro eu vou comprar, depois a gente vai pro exercício de eu quero acionar, né? Certo. Primeiro eu quero comprar, tô indo lá na clínica. O que hoje tem disponível? É planos? É por serviço? Como que funciona? Ótimo. E importante, né, Iva? Você tá indo lá na clínica, mas como empresária, não como consumidora final, que é o que ele comentou, que o consumidor final não tem o acesso, o paciente não tem o acesso para contratação. Não, mas daí lá na clínica eu tenho, né? Exato. Olha aí. Na clínica tem... Isso. Não, então, não sou importante. empresária. Tem dois lados, né? Tem o lado da empresária. Bom, eu quero vender o serviço da Rapidoc. Exato. Tá, então a gente vamos fazer o exercício, então vamos fazer dois exercícios. Eu quero comprar o plano da Rapidoc e eu vou ser empresária. Vamos começar pelo que a gente estava, então. Certo. Eu quero hoje comprar o serviço lá na clínica, né? Certo. Quais são os planos? Ou é plano, é serviço? Como que funciona? Ótimo, perfeito. Então, vamos, um exemplo. Uma onde clínica... fica essa clínica? Onde eu posso ir lá e comprar, né? Então, a clínica vem até nós, né? Para fechar uma parceria, como nós chamamos, né? Tá. Comercial. E nós temos duas modalidades de trabalho que elas podem ser trabalhadas juntas ou isoladas, né? Então, a que é mais consumida com mais frequência é na modalidade de planos, aonde nós show. cobramos um valor de R$ 5,90 por usuário mês. Esse é o nosso plano básico, né? Que é R$ 5,90 por mês e o usuário tem direito a consultas médicas ilimitadas, quantas precisar por mês, sem agendamento. Ele entra, clica e se consulta quantas vezes ele precisar, né? Esse é o chamado plano básico. E nesse plano básico, a consulta com médicos especialistas, né, o cardiologista, neuro, dermato e etc., tem um valor de custo de R$ 90. Esses valores que eu estou mencionando é o valor para a clínica, né? Então, pode ter a clínica do João, por exemplo, que vai pegar esse serviço de R$ 5,90 e vai vender isso por R$ 29,90. Pode ter a clínica do Zé, ou do Zezinho, né? Que vai pegar esse serviço e vai vender por R$ 39,90. Assim como pode ter uma outra cartão de desconto, um outro clube, outra, etc., empresa, que vai pegar esse serviço e vender pelo valor que quiser. Por que isso é possível, né? Mas como assim essa discrepância de valores? Porque um dos grandes diferenciais do nosso modelo de negócio também hoje é sermos white label, ou seja... O que é o white label? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Só um pouquinho. Traduzindo o white label, rótulo branco, como que é essa história? Exato. Então, o que é o white label, né? O rótulo branco, né? O que é a marca branca? Ou seja, nós vendemos para a clínica e a clínica vende esse serviço com a marca dela. Como se a clínica dela estivesse vendendo esse serviço de médico 24 horas por R$ 29,90. Para dar um exemplo, né? Ou seja, nós não somos um modelo de franquia onde os nossos parceiros são franqueados que todos vendem a mesma marca e todos vendem a mesma coisa. A mesma coisa. Tá, entendi. Então, cada parceiro nosso, cada clínica, cada modelo de negócio que se conecta a nós, vendem o nosso serviço com a margem que quiser. Né? Nós temos parceiros vendendo desde R$ 99, R$ 59, R$ 29, R$ 39, o preço que quiser. Porque a nossa marca não aparece. Né? Então, isso é que viabiliza esse formato. E então nós temos o plano básico, né, que é o R$ 5,90 por usuário mês, e o médico especialista paga a parte. E nós temos o plano premium de parceria, que esse é o que mais está saindo, que é o que a gente cobra R$ 9,90
e de 15,90 para família, 4 integrantes, ou 9,90 individual, que é para clínico geral ilimitado e médico especialista ilimitado. Né? São 12 especialidades médicas, né, estão contempladas. 12 especialidades ao todo. 12 especialidades ao todo. E inserimos agora a nutrição e a psicologia também. Bah, que legal. E aí o usuário, para acessar o serviço do especialista sem custo, ele precisa passar pelo clínico. Né? Então ele clica, fala com o clínico. O clínico vê, não, você... Porque a pessoa, nós temos o costume de nos autodiagnosticarmos, né? Dr. Google, como chama. Exato. Estou com dor de cabeça, eu preciso do neurologista. Sim. Né? Então ele chega, fala com o nosso médico diz, não, você precisa de um cardiologista. Dá o direcionamento do especialista. Exato. E aí ele passa a ter direito a essa consulta sem custo. Né? E se for necessário um retorno, passa a ter o retorno sem custo a um valor de R$ 9,90 por usuário mês. Né? Então é uma coisa assim que tem causado um grande impacto no mercado e por isso o nosso crescimento tem sido muito grande no último ano, mas principalmente nos últimos 6 meses, assim, porque o pessoal, como é possível isso, né? A este valor, entregar algo que hoje você vai né, ter uma consulta com um médico, um exemplo, um cardiologista, um neurologista, etc, e você tem valores aí de 100, 200, 400, 500 reais, né? Então isso está tendo uma crescente, né, muito grande no mercado. Então, esse segundo modelo de negócio. Neste plano, a psicologia a gente vende avulso R$30 a sessão, né? As sessões de psicologia. Só que já é um baita diferencial. É um valor tremendo, assim, né? Com psicólogo é de 100 para cima, De 100 para cima. E agora nós lançamos um terceiro plano, que a gente chamou de Psicologia Premium. E esse plano a gente vende a R$15,90 por usuário mês. E ele tem direito a até 4 sessões de psicologia mês. Né, com o mesmo psicólogo, no processo de psicoterapia. Então, esse terceiro plano ele pode ser somado ao anterior, né? Então, um R$ 9,90 mais R$ 15,90 daria a ele a clínico ilimitado, médico especialista e ainda 4 sessões mês de psicologia. Tá. E esse valor, Ivan, deixa eu só... Vamos lá. Tô louco para fazer uma pergunta aqui. Segura. Esse valor que tu comentou é o valor praticado da Rapidoc para a clínica. Exato. Não para o cliente final. Exato. Então, por exemplo, eu tenho lá a Jéssica Cassianas Clínicas. E eu vou fazer uma parceria com a Rapidoc e aí esses são os valores para os planos, mas eu vou praticar, e aí não vai na frente o nome da Rapidoc, vai na frente o Cassianas Clínica. Exato. Que vende, então, esse serviço de telemedicina. Exato. E aí eu coloco o meu percentual, conforme, né, enfim, a minha clínica, e aí, né, todas as minhas questões particulares de funcionamento e administração da empresa. Isso. Mas esse valor é para a clínica e não para o consumidor final. Não para o usuário final, exatamente. E aí a oferta pelo valor que ela achar mais adequado. Exatamente. Fica livre com essa negociação. Com a negociação. Então, essa parceria, é fechado um contrato, então, com a Rapidoc. Isso. A clínica fecha. Tem algum tempo desse contrato? Não, ele entra em atividade no mesmo dia. Né? A gente assina o contrato hoje, já libera os acessos para a clínica, por exemplo, para poder cadastrar os seus usuários, né? Esse é um outro ponto importante. E o corpo médico é estritamente o da clínica, o que ela vai ofertar. É o nosso corpo médico. É o corpo médico. Olha aí, tá. Esse é um ponto bem importante chamar a atenção, né? Exato. Toda a equipe médica, tanto de clínico geral, quanto médicos especialistas, psicólogos e nutricionistas, todos são colaboradores da Rapidoc. Né? Então, é um corpo totalmente de um time de médicos, né? De time de saúde, como a gente chama, né? Completamente interno da Rapidoc. A gente não trabalha com nenhum serviço terceirizado. Tudo é gerido internamente pela Rapidoc e à medida em que a nossa base de clientes vai aumentando, né, de usuários, etc., nós vamos contratando mais médicos e vamos aumentando paulatinamente a estrutura, né? Para a clínica não deixa de ser um bom argumento de venda, né, do negócio, né? Porque está desonerando o corpo médico dela para atendimentos presenciais que possam ser feitos de maneira mais virtuais, né? Exato, porque a clínica, falando de clínicas, né, elas atendem em horário comercial. E aí a clínica passa a dar direito a um serviço 24 horas, né? Então é muito comum as clínicas fecharem conosco, por exemplo, e criarem um conceito de cartão fidelidade da clínica, aonde ela vende R$ 39,49, R$ 59,90, por exemplo, a mensalidade, dá um descontinho na consulta presencial e acesso 24 horas a médicos e, enfim, tudo que eu expliquei aqui agora. Então se tornando um super de um produto e fidelizando o cara na clínica, né? Mas assim como tem as clínicas, tem vários outros modelos de negócio que fecham parcerias
corretoras que vendem planos de saúde, por exemplo, é um nicho que está entrando muito como parceiros nossos, porque a corretora está vendendo geralmente plano de saúde, seguro de vida, né? Enfim, produtos correlacionados, né? E ela está ali frente a frente com o mercado, né? Vendendo esses produtos, e muitas vezes o mercado às vezes tem dificuldade de absorver, empresas, o valor de um plano de saúde, aí a corretora cria o seu plano de benefício, com telemedicina, etc, tal, conecta com seguro de vida e tal, forma um produto e passa a ter um produto de um ticket menor, de um valor menor, para vender para seus leads, né, para sua base de potenciais clientes ou clientes atuais, né, e um produto que dá uma rentabilidade muito maior para uma seguradora, para uma corretora nesse caso, porque é um valor recorrente todo mês. Sim, né? Baita negócio. Então, assim, ó, tu que tem clínica, né, ou é corretor de seguros, então vai lá, busca a Rapidoc, começa a comercializar também, baita serviço e resolve diversos contratempos que a gente trouxe aqui no início, né? Sim, eu vou fazer uma pergunta para esclarecer uma dúvida que a galera já deve estar pensando também. A gente falou de atendimento médico, mas tem um outro componente que sempre é atribuído ao atendimento médico, que é a questão de exames, né? Muitas vezes para se avaliar, obter um diagnóstico mais assertivo, né? Precisa fazer algum exame laboratorial, algum exame de imagem, né? Como é que funciona essa questão? Também é coberto dentro desse contexto? Ótimo, excelente pergunta, porque aí conecta com algumas coisas interessantes. Primeiro que o nosso médico, ele, como qualquer atendimento médico, ele vai pedir exames normalmente e o usuário vai receber, então, os pedidos de exames para que a pessoa vá fazer, né, um check-up. As requisições, As né? requisições. Aí nós temos algumas alternativas, né? Geralmente os nossos parceiros comerciais, os nossos clientes, né, como o exemplo o caso da clínica e tantos outros modelos de negócios, o que nós orientamos eles a fazerem sempre? A criarem parcerias com laboratórios para que o usuário, ao aderir a Jéssica Clínicas, por exemplo, né, e pagar um valor de mensalidade ali para a sua clínica, por exemplo, ou para o seu negócio, ter ali a possibilidade de ter descontos no laboratório A e no laboratório B, né? Então isso é uma primeira opção, que praticamente todos os nossos parceiros e clientes fazem isso, né? Estabelecem uma parceria com o laboratório e o laboratório hoje já tem essas regras de descontos, né? Mas também tem um outro caso que também é muito usado, que é o seguinte, há muitos laboratórios que fecham parceria conosco. Porque o laboratório tem o seu balcão de atendimento, atende pessoas, né, diariamente, etc. E o laboratório cria o seu cartão de benefício, desconto e etc. E cobra R$ 59,90 e passa a ter receita recorrente com seus clientes. Porque ele vende o plano de telemedicina no seu balcão. Sim, e tem mais a oferta do exame ali. Assim como farmácias. Muitas redes farmacêuticas fecham conosco para vender um plano de telemedicina no balcão da farmácia, dar desconto nos medicamentos. Então, farmácia é um outro player que tem fechado muitas parcerias conosco, laboratórios também. Então, você vai vendo que há um leque de possibilidades, né? E para nós tudo isso são braços, né? Que nos fazem ir chegando, né, as mais diversas regiões, como eu falei no caso de Amazonas, né? E enfim, né? Que é o nosso objetivo, né? Ao final, né? Ter uma capilaridade grande, né? Essa equipe médica que tu comentou, Ivan, trazendo um pouquinho mais do que a gente estava falando antes, tu comentou que vocês contratam, são colaboradores, né, da Rapidoc. Como que funciona essa contratação do médico? Tem alguma exigência, né, enfim... Hoje vocês contratam mais clínico geral do que especialista. Como que funciona essa questão da contratação do médico, né? Tem algum pré-requisito, por exemplo? Critérios, né, de avaliação. Certo. Não, com certeza. Hoje existem alguns critérios que a gente procura avaliar na contratação dos médicos, né? Para compor a nossa equipe. Hoje nós temos hoje em torno de 70 médicos, né? Podemos dizer que é meio a meio entre clínico geral e médicos especialistas. E essa carga, na verdade, de composição de equipe, ela está muito relacionada ao crescimento da base de usuários, né? E também aos projetos que vão entrando. Por exemplo, né? Recentemente entrou um projeto onde nos solicitaram, Ivan, precisamos de 1.000 consultas de dermato, rapidamente para atender uma demanda em algumas cidades e tal, numa região do Brasil. Então a gente teve que, né, contratar mais médicos dermatologistas para atender rapidamente aquela demanda. Né? Então, recentemente também veio um pedido agora para a gente montar um time de cardiologia para atender
10 mil consultas de cardiologia, algo não lembro bem a quantidade, mas algo nesse nível. Então a gente monta-se um time e vai atendendo essas demandas que vão surgindo. Então a gente vende planos, mas ao mesmo tempo vamos atendendo consultas de forma avulsa, em forma de pacotes, de volumes que vão sendo solicitados. E de maneira geral, na hora de contratar um médico, sim, coisas que nós procuramos observar, né? Uma delas é tempo de experiência, né? Então a gente procura contratar médicos com já alguns anos de experiência, de 3 a 4 anos de experiência. Ou seja, um médico que já não é um recém-saído, né? da universidade, do seu processo de formação, mas que já tem um pouco de experiência de trabalho, né? Então isso é uma das características, né? A outra, que ele tenha fácil acesso à tecnologia, computador, sim, etc. sabe mexer. Que saiba mexer, né? E queira trabalhar com isso. Isso até faz parte da lei da telesaúde, né? Que todo médico é livre para trabalhar com isso, desde que ele queira, se sinta confortável, né? E também outro requisito é a questão como é que chama? Da assinatura digital, né? Ele precisa ter um certificado digital para poder fazer assinaturas de forma digitais, né? Ao final do atendimento. E aí esse processo de seleção passa então pelo crivo também não só no nosso departamento de recursos humanos, mas também da nossa gestão e direção médica, que também avalia essas características, né, no processo de avaliação. Ia fazer uma brincadeira aqui. Eu como paciente, né, cliente e paciente, né, eu já vejo uma grande vantagem, que é não receber, o paciente não recebe por escrito, né? Né? Então já é uma grande vantagem, né? Olha aí. Porque eu recebo a receita escrita não na letra médica. Exato. Não precisa ter curso de caligrafia. Não precisa. Acabou o problema da receita. Já ajuda bastante, né? Mas uma coisa que eu tô me perguntando aqui é a seguinte. Eu acho que a galera também deve estar se perguntando, Jéssica. O que? Manda. Vamos mandar lá. Plano de saúde, telemedicina, converge em algum momento? Dá para se dizer que o plano de saúde é um concorrente da Rapidoc? Não é uma pergunta bastante frequente que fazem para ti, inclusive para vocês. Tá, mas qual é a diferença da Rapidoc para um plano de saúde? Sim, com certeza. Essa é uma pergunta bem frequente. Bem frequente, né? Então, hoje, os planos de saúde, tem muitos que pensam que ela é um concorrente. Na verdade, hoje, os planos de saúde estão cada vez mais se convertendo em clientes nossos, né? Porque o plano de saúde, ele está cada vez mais tendo uma necessidade grande no Brasil, os planos de saúde em geral, em reduzir os seus custos, né? Então isso é uma problemática muito grande dos planos de saúde atualmente, que principalmente depois da pandemia, a chamada sinistralidade, né, que é o consumo, olha aí, né, o consumo o uso dos planos aumentou muito, né? Então eles precisam reduzir os seus custos, e uma das formas de reduzir os seus custos é disponibilizar acesso fácil, rápido, aos seus beneficiários, a um médico, né, que atenda ali 24 horas e faça um primeiro atendimento, porque sempre que um beneficiário de um plano de saúde, de uma Unimed, de uma Porto Seguro, de uma Sul América, enfim, de uma operadora de saúde, ela precisa do atendimento médico e vai em pronto atendimento de um hospital ou de clínicas credenciadas, o custo disso para uma operadora de saúde, para um plano, é muito alto. Sim. Então é mais barato, entre aspas, disponibilizar uma telemedicina para que ele acesse o médico e a partir disso, não havendo uma solução ali, uma resolução, ele acesse, ou seja, sendo um primeiro filtro para ele ir para um atendimento presencial. Então isso reduz muito o custo do plano de saúde. Então por isso que ele se converteu hoje em um grande cliente nosso, né? Assim, está aumentando a aderência ou adesão dos planos de saúde conosco, né? Porque inclusive como a gente faz a questão do white label, né? E tem toda a parte também de tecnologia que a gente entrega para as empresas, que a gente faz o aplicativo com a logo deles, Android, iPhone, site, páginas de venda, a gente entrega tudo isso para as empresas, né? Um pacote já. Um pacote completo. Tá, e me diz uma coisa. A clínica quer entrar em contato para fazer parceria com a Rapidoc. Ela Certo. fala com quem? Então Tô começando a achar que a Jéssica tem uma clínica mesmo. Acho que depois dessa entrevista vamos ter uma nova clínica aí. Então, não, mas pra galera entender, né? Pô, claro. eu tô escutando, né? Exato, claro, boa pergunta. Não, hoje o contato, né, para isso é o nosso número de WhatsApp. Temos uma central de WhatsApp, que na verdade ela é acessível pelo nosso Instagram, né? Ah, show. Por direct, o nosso Instagram é Rapidoc Brasil, @Rapidoc Brasil. Ali você acessa, pode enviar um direct, ou pode acessar o link da bio
e acessar ali o nosso WhatsApp, nossa central de informações. E ali nós mandamos materiais, vídeos, informações, minuta de contrato, como é que funciona. Para saber quais são as especialidades também. Exato, as especialidades listadas, tudo ali. Só entrar em contato no nosso WhatsApp. Quando você cair nele, você já tem uma opção de marcar ali a opção, se não me engano, 1, e você já recebe todas as informações. E todas as quintas-feiras nós realizamos uma live, tanto no nosso Instagram, né, Rapidoc Brasil. Todas as quintas, até a gente chama lá na Rapidoc de a tradicional live das quintas, né? Show. Desde abril de 2021, quase que de maneira religiosa, Olha aí, que legal. Quando eu brinco, toda santa quinta-feira, nós realizamos... Tem live às 14 horas, tanto no nosso Instagram, quanto no nosso canal do YouTube, também Rapidoc Brasil. E essa live tem o objetivo de falar do nosso modelo, explicar os valores, abrimos, assim, até a pessoa, qual a proposta? Cara, assiste a live, tá ali a nossa proposta comercial, tá todos os valores, regras, e, enfim, uma lista de perguntas e respostas que comumente nos chegam e nós respondemos ali, e ela cumpre um papel de elucidar isso para que a pessoa tome, puxa, não, eu quero fazer um negócio com a Rapidoc. E se eu for médico e quiser... me cadastrar na Rapidoc, por exemplo, eu quero ser um colaborador Rapidoc. Ótimo. Existe no site alguma forma de eu me cadastrar? Como que funciona? Para onde que eu mando o currículo? Exato. Manda seu currículo para contato@rapidocbrasil.com.br ou pelas redes sociais, né? Show. O médico pode se identificar ali e por ali receber. Qual é o e-mail mesmo, Ivan? É contato@rapidocbrasil.com.br. Né? Então, através desse e-mail, podemos receber os currículos, enviamos ao nosso departamento de recursos humanos e vão abrindo vagas e nós vamos, né, usando essa base para selecionar, enfim, e contratar os médicos, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Agora saindo da seara humana, né? Te perguntar um pouco dos projetos, quais são o prognóstico que vocês estão vendo para o futuro e se já pensaram, inclusive, em alguma coisa pro ramo pet, nesse sentido. Ah, boa pergunta, né? E está, na verdade, assim... falando de prognósticos, né? Já vou chegar no pet, então. Legal, vamos lá. Empreendedor que mais gosta de falar dos seus projetos futuros. Com certeza, né? Né? Bom, uma das várias projetos e áreas que nós visamos como expansão da Rapidoc hoje, um deles é o crescimento fora do país, né? Então, hoje nós já temos um primeiro parceiro nosso vendendo a telemedicina nossa em Nova York, né? Então, olha que legal. Muito interessante, está começando bastante brasileiros fora do país a acessar o nosso serviço, né? Temos um outro parceiro agora que recentemente vai abrir uma operação na Inglaterra, em Londres, né, para vender para brasileiros lá, né, fora. E são atendidos por médicos estrangeiros mesmo, do corpo médico da Rapidoc, que é brasileiro? Não, o nosso corpo médico atende, os nossos médicos daqui, né, atendem os pacientes fora do país. Isso é muito legal, né? Porque a dificuldade e a barreira muitas vezes do idioma, né? Também. Sim. Exato. Não, e tem várias problemáticas. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tem vários problemas, né? O custo do atendimento médico lá. Muito caro, né? Muito caro. Outra, a quantidade de ilegais, né? Que tem lá é muito grande. Então, eles têm medo de ir a clínicas presenciais e... Tá, cadê a tua documentação? Sim, sim. E ele está ilegal no país, né? O famoso açougueiro. Exato. Então, como que ele resolve essa problemática, né? Sim. Então, uma das saídas é o atendimento online, né? Então, a gente atende várias... Outra, o idioma. Né? Muitas vezes os brasileiros estão lá e não sabem falar inglês, sim, né? E aí, fala com o brasileiro, com o médico brasileiro, ele atende. Aí vem uma outra questão que puxa, mas a receita médica no Brasil só válida no Brasil, para comprar medicamento controlado, faixa preta, vermelha, etc. Né? E como comprar um medicamento desse tipo lá nos Estados Unidos ou lá em Londres? Então, o que nós estamos buscando de solução por exemplo, lá nos Estados Unidos, então vão ter algumas clínicas lá presenciais que vão receber o receituário brasileiro, né, em português, e médicos lá vão fazer a receita em inglês. Né? E dentro das regras e normativas americanas. Então, ou seja, a chamada atualização de receita, né? Dentro do país. Então, isso é uma solução, por exemplo, para os Estados Unidos. Parecido, vamos trabalhar dessa forma lá na Inglaterra. Então, a expansão hoje do nosso negócio fora do Brasil é uma coisa que já está acontecendo, na verdade, naturalmente. Mas também nós visualizamos outros passos, né, que já estão sendo estudados, inclusive, que é a criação, por exemplo, de um call center de médicos latinos, né, médicos que falam espanhol. Sim.
né? Latinos somos nós brasileiros, né? Que falam espanhol para atender os países que falam espanhol, né? E também, por exemplo, os latinos que estão lá nos Estados Unidos, né? São 45 milhões de pessoas que falam espanhol lá, né? Então, enfim, há muitas necessidades, né? Inclusive, uma curiosidade, né? Faz 2 semanas atrás, a Embaixada da Inglaterra esteve visitando aqui Porto Alegre, veio a vice-embaixadora e toda uma comitiva, né? Para olhar soluções inovadoras em 2 áreas, né? Na área agrícola, se não me falha a memória, e na área de saúde, né? Que inclusive o sistema de saúde público na Inglaterra está colapsando também, está passando por grandes problemas, e eles estão buscando soluções, né? E aí nos chamaram algumas startups, né? Algumas empresas, e nos chamaram para ir lá fazer a apresentação para a comitiva e para a vice-embaixadora, e ficaram muito, muito surpresos com o que estávamos fazendo aqui no Brasil, né? Que inclusive nos passaram esse feedback, puxa, não há absolutamente nada nem parecido na Inglaterra, nem em termos de preço, nem em termos de velocidade, rapidez, etc. Muito pelo contrário, né? O acesso médico não é tão rápido assim, não é uma coisa... porque nós temos esses preconceitos, né? De que tudo que é, por exemplo, na Europa é top, né? E aqui tá... Sim, aqui é ruim. Aqui é ruim, né? Não, se é nos Estados Unidos é top, aqui é ruim, né? Então a gente está vendo que, recebendo feedback, inclusive a Web Summit que estivemos há 2 semanas atrás no Rio de Janeiro, Olha aí. tivemos feedbacks assim incríveis de várias comitivas de vários países, né? Quando chegavam ao nosso stand e explicávamos o que estávamos fazendo aqui no Brasil. E a surpresa foi assim quase que na grande maioria dos casos, né? Inclusive também há um grupo de empreendedores querendo levar essa ideia, né? Para atender brasileiros, por exemplo, em Dubai também. Então tem várias frentes onde nós estamos vendo que a expansão do negócio, além do Brasil, não só para brasileiros, mas também para pessoas que falam inglês ou pessoas que falam espanhol, é um caminho natural que já estamos começando a percorrer, né? E é onde nós queremos também chegar, né? E a outra pergunta era sobre... Do pet. Do pet, né? Do pet. Então, não estamos ainda efetivamente trabalhando nessa área, mas assim, cada vez mais empresas, né, que estão relacionadas com o mundo pet têm feito contato conosco, querendo ou propondo parcerias para usar nossa plataforma e serviços, mais a nível de software, e conectarmos ali veterinários e começar a prestar o tele... esqueci o nome lá, é o telepet que eles chamam, né? Acho que é o telepet que eles usam o termo, né? Que é o atendimento remoto, né? Para pets, né? Através de veterinários. Então isso é uma coisa que está sendo uma constante, uma pergunta constante que está chegando, né? Então estamos trabalhando. Por hora ainda não é o nosso objetivo, até porque o mercado da telemedicina, como nós estamos trabalhando, né? Ele é tão gigantesco e tanto por fazer que a gente pensou, puxa, vamos abrir uma linha que, né, não adianta querer abraçar o mundo, né? Sim. Eu tava olhando aqui, Jéssica, desculpa te interromper, tu ia falar alguma Não, coisa? pode ir que depois eu falo. Tá, eu tava olhando aqui a nossa xícara, né, a Zanata Seguros, né, o nosso patrocinador aqui, 30 anos de tradição, né, em seguros aqui em Canoas, e perguntando de projetos e lembrando aqui do nosso patrocinador, Iva, qual a conexão que a Rapidoc pode fazer com esse mercado, né? A gente tem um canal... Hoje a gente está falando sobre um S ainda, saúde, falando sobre seguros, mas estamos trocando um S falando sobre saúde, né? Certo. Mas qual a conexão que é possível fazer entre esse parceiro? Agora eu estava comentando a questão do teleatendimento PET. A gente sabe que tem companhias seguradoras, por exemplo, que oferecem assistência 24 horas em seguros como residencial, por exemplo, né? Para o consumidor final, para o segurado, né? Claro. Mas quais são as outras conexões que é possível de se fazer entre a Rapidoc, corretoras de seguro, assim como a Zanata, ou companhias seguradoras? Sabe que eu estava pensando nessa pergunta a hora que tu... Sinergia, né? Sinergia. Mas eu tava aqui ouvindo tu falar, né? Principalmente dessa questão dos Estados Unidos, né? E pensando nas conexões com o seguro, né? O tempo inteiro que tu tava falando. E aí, como o Maurício ainda citou aqui alguns produtos, né? E algumas questões que a gente tem no mercado, tem total relação com o seguro viagem, né? Seguro viagem é um dos produtos aí que a gente consegue fazer uma super conexão, né? Uma super conexão. Até porque o maior desafio também de quem tá lá fora, mesmo que seja uma viagem de passeio, cara,
primeira coisa que tu quer é não acionar isso aí na tua viagem, né? Claro, claro. Mas se precisar, né? Mas se precisar, como é que funciona? Então, assim, esse é importante, né? A gente falar e trazer esse gancho aí, essa conexão. Como que a gente tem conexão? Já tá acontecendo? Como que tá isso? Não, até agora, vocês mencionando esse caso, lembrei de recentemente teve uma empresa de seguro viagem, que vende seguro viagem, que fez contato conosco. Uma ou duas, agora já tô... Então, eu acho que pelo menos uma empresa que é de Porto Alegre, que ela fez contato e ela vende, né, seguro viagem para, enfim, a pessoa vai viajar e precisa comprar um seguro viagem para o Uruguai. Sim, até porque é obrigatório, né? Até porque é obrigatório. E aí, estávamos ali, como se diz, desenhando, né, uma parceria onde ela iria vender, olha, essa viagem é de 10 dias, então por 10 dias quanto vai custar a cobertura médica para 10 dias, para X dias, para 30 dias. E a ideia dela é implementar no site de venda dela, já tem um campinho lá, né? Adicionar telemedicina, cobertura de telemedicina. Aí clica, soma X reais ou X centavos naquela policy, né, que ela vai vender, e já insere aquilo ali e ele passa a ter, esse usuário, acesso à plataforma através daquele período de dias que ele precisa. Depois ele perderia o acesso porque, né, venceria a policy, né? Seria um baita diferencial para quem está vendendo, né? Botar isso no produto. Exato, porque de fato é um acesso médico por vídeo, 24 horas. Então ele tô na China, não tem problema. Pode estar na China, 8 da manhã, vai ser 8 da noite aqui, não tem problema nenhum. E vai consultar com o médico e tranquilamente, né, vai ser atendido, né? Então tem uma sinergia muito grande, né? Seguradoras em geral, seguro de viagem, seguro de vida, né? Então tem muitas seguradoras fechando parcerias conosco para inserir isso em suas apólices, né? Então é uma coisa que tem um mercado gigantesco, né? Então já está acontecendo esses movimentos, a Rapidoc já está fazendo essas conexões com o mundo de seguros. Exato, está vindo com bastante frequência, inclusive, né? Porque, enfim, estão conectados com todas as necessidades do mercado, né? As seguradoras, né? E aí nós entramos de cheio e fazemos essa conexão. E não só entregamos esses serviços que eu mencionei, como nós também personalizamos os serviços, no sentido de, não, eu quero o clínico geral, mas quero um atendimento pediátrico, e quero aquilo, e quero aquele outro, e etc e tal. Então a gente configura serviço, configura software, personaliza sistemas, ou às vezes até a seguradora, não, a gente já tem o aplicativo da seguradora. Então a gente faz com que todo o nosso serviço, através de APIs, sejam plugadas no aplicativo dele. Olha aí, eu já ia Falamos perguntar como é que é a API, né? Aqui, no episódio do Rubens, falando sobre. Exato, que é uma conexão entre sistemas, né? Porque, em resumo, ou você vem até a Rapidoc, nós entregamos o aplicativo, o site, o sistema, o serviço, tudo com a carinha dele, com a marca dele, os preços dele, ou nós conectamos os nossos serviços aos aplicativos e softwares que ele já possui, para que ele entregue todo o acesso médico 24 horas através do nosso sistema, porém, como integrado. É que se diz? Integrado. Integrado. Ah, show, né? Então, olha só, tu tem as duas possibilidades de tu entregar o front da empresa ou tu entregar a tua tecnologia para conexão com o que ela já existe, com o que ela já tem. Né? E aí já funciona por meio de API. E aí tu deve estar tendo uma dificuldade para encaixar essa tecnologia no mercado de seguros, né? Nos parceiros, assim. Pois é. Exato. Porque a gente trabalhou muito tempo aí na área de produto e o nosso maior desafio era a gente encontrar aí companhias que trabalhassem, operassem com essa tecnologia já para a gente poder fazer as conexões, né? Então, ainda não é uma realidade 100% do mercado de segurador Brasil, né? Claro. Mas, enfim... Não, sim, tem seguradoras que querem nos mandar por arquivos, as famosas planilhas, né? Olha, chega a arrepiar até, porque a gente fica... Dá até uma agonia. Vamos fazer de Excel. Deve ser uma dificuldade muito grande, porque a companhia pode até deter a tecnologia, o corretor, né? Mas como é que vai fazer esse elo, né? Claro, exato, com certeza. Isso acontece bastante. Até, eu acho que era ontem, estava conversando com o pessoal de uma seguradora, 20 mil vidas e não tem APIs, não tem conexões e tudo por planilhas. Bom, o que vamos fazer, né? Se é o caminho que existe, né? Trilhamos ele, né? Mas não é o ideal, né? Não é o ideal. E a gente sabe que isso é uma grande barreira para os produtos serem comercializados. É uma realidade do mercado segurador. A gente... eu tive o privilégio de participar de alguns eventos, né, do mercado segurador e, cara... O discurso é lindo, mas a prática ainda não acontece. A gente não é 100% das companhias que tem tecnologia para atender. E chega a dar quando tu quer
Bom, tu pensa na solução, tu desenvolve o produto, tu estudou, preciso disso, tu quebra todas as barreiras legais, tu quebra as barreiras SUSEP, mas daí na hora de desenhar um produto, de botar pra rodar, gente, Não consegue, não porque consegue, não tem a tecnologia. E isso, assim, hoje não dá mais. A gente não tem mais espaço. Então, claro, tem muita companhia agora em 2023 transformando, né? Então, trazendo nova tecnologia, transformando todos os produtos. E o que mais me chamou a atenção nas palestras que eu fui foi que de todas as companhias que estavam lá, 2 companhias de seguro já trouxeram a solução para todos os produtos que elas trabalham, todos. E a maioria tinha solução só no quê? Automóvel, né? Só no automóvel. Só um tipo de seguro. Só um tipo de produto. E o resto a gente vai levando, vai deixando no manual. Leva o arquivo lá, leva a planilha no disquete. TXT. Não, é complicado. Sim. Mas o papo é sempre ótimo e sempre passa sempre muito rápido. Claro. Gente, que nem a Rapidoc. Né? Que nem a Rapidoc. Rápido como a Rapidoc. Ivan, a gente quer te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, por a gente fazer esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais da Rapidoc, né? Um pouquinho mais do Ivan também. A gente ficou muito feliz com a tua presença, muito feliz de tu conhecer e topar estar aqui com a gente. Eu e toda a Rapidoc agradecemos aí o convite, né? E as portas do estúdio estão abertas, né? Se a galera quiser, se tu quiser voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre a Rapidoc, serviços, né? E aí eu queria, por último, antes da gente fazer o brinde, tu tinha comentado no off aqui sobre um evento, né? Que vocês vão ter. Então, se tu puder contextualizar antes da gente fazer o brinde final. Tá dia, hora, local, como, quando e onde e por quê. Inclusive, em primeira mão, tá? Porque olha aí! Era secretorum, né? Não tínhamos lançado ainda. Então nós vamos lançar, vai ocorrer, né, em dia 25 de setembro, uma segunda-feira à noite, às 19 horas, né, no Instituto Caldeira, vai acontecer o maior evento online de telemedicina no Brasil. O nome do evento será Rapidoc Summit, e nós vamos aí nesse evento ter vários palestrantes, né, inclusive alguns palestrantes já confirmados nesse evento. Será o Ricardo Jeromel, né, autor do livro Os Bilionários, e também o autor do livro O Poder da China, e, enfim, ex-colunista da Forbes, uma grande figura aí conhecida no mundo corporativo, e em especial também agora na saúde. Também outro nome confirmado é o Cristiano Engler, né, que também é ex-fundador da Agroplans Ventures, um fundo de saúde, e agora também está montando vários projetos na área de saúde, também um grande comunicador, palestrante aí, conhecido nos eventos da área da saúde, também vai palestrar nesse evento. Enfim, estamos e outro aí. Palestrante, o Ivan Martins também. Exato, esse é o mais... Esse é certo, né? Esse é o mais certo de todos. Exato. Então vai ser um evento muito legal, vai ser no dia 25 de setembro, às 19 horas. Ele vai ser esse evento vai ser uma transmissão ao vivo desde dos estúdios que existe lá no Caldeira, um estúdio de transmissão que existe. Sim. E os palestrantes vão estar indo a priori lá, né? E os que for possível, senão os outros vão entrar online. Então será um summit online, virtual, para dar início a esse projeto que nós já vimos vislumbrando para esse ano, a importância de trazermos aí comunicadores sobre a telemedicina, o futuro da telemedicina. Inclusive o Ricardo Jeromel vai falar um pouquinho sobre a telemedicina na China e nos Estados Unidos, né? E o futuro desse mercado. Como está o mercado. Que show. E esse evento, ele é um evento, vai estar disponível, claro, para o pessoal do ramo e tudo mais, mas é aberto ao público. Como é que faz para assistir? Aberto ao público. Vai ser um evento online sem custo, né? E aí o site ainda não está no ar, né? Mas é o rapidocsummit.com.br. Lá vai ter todas as informações, horários, palestrantes confirmados, os campos para preencher e fazer a inscrição do evento. Então, já estamos aí agora aqui falando dele pela primeira vez, né? Olha aí, que show, que privilégio, hein? Só você aqui no Segura que é Nós tem acesso a essas informações privilegiadas, né, Jéssica? Privilegiadas. Então, Taiva, vamos pro nosso brinde final, mas antes, né, a gente não pode esquecer, né? Então, assim, olha só quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje. Inclusive, até tivemos o privilégio de uma informação, né, em primeira mão aqui do evento.
Mas assim, pra tu continuar acompanhando, não perder nada, não esquece, né? Primeiro, te inscreve no canal do YouTube. O segundo passo, vai lá, segue a gente no Instagram, @seguraquenós. Por lá a gente posta alguns conteúdos, né? A gente posta algum conhecimento, uma pílula de conhecimento, né? Coisa rápida. E às vezes também a gente vai lá, fala aí dá alguns spoilers de algumas coisas, né? Dá uns aí, cortes lá, dá algumas risadas. Melhores momentos, né? Melhores momentos, bastidores, né? Então, assim, também estamos disponíveis no Spotify, também pega a nossa playlist lá no Spotify. Acompanha todos os podcasts lá também, né? Pra facilitar a tua vida. Tá lavando a louça, né? Tá fazendo alguma coisa, bota no carro, tá dirigindo. Também estamos no Spotify. E em breve também estamos subindo no LinkedIn. E aí lá no LinkedIn a gente vai ter mais informações completas, com conhecimento um pouquinho mais completo. Então, assim, estamos aí em todas as plataformas. E se tu quiser estar aqui com a gente, conversando, assim como o Ivan e outras pessoas que já passaram por aqui, manda um e-mail pra gente, conta a tua história, né? Traz o tema que tu quer falar. Ou quer falar de assunto polêmico também? A gente conversa, não tem problema. Então, manda um e-mail no seguraquenós@gmail.com e vem pra cá conversar nesse estúdio lindo, maravilhoso. E agora, Jéssica, a primeira vez que a gente tá também apresentando o Segura Que É Nós com a nossa camiseta oficial aqui do Segura Que É Nós, gente. né? Eu não sei se a galera vai conseguir ver. Astronauta Maurício, astronauta Jéssica, né? Conta pra galera que quero uma camisa com a minha foto, quero ser astronauta também, como é que faz? Primeiro tem que fazer tudo isso, tem que seguir a gente no YouTube. Primeiro de tudo, né? Tem que se inscrever no YouTube, seguir a gente no Instagram, não pode esquecer disso, né? Mas enfim, tu quer camiseta? Manda um direct ou comenta, né, embaixo nos videozinhos, ou manda um e-mail pra gente que a gente vai solucionar. A gente vai solucionar o teu pedido aí. Fechou? Fechou. Vamos embora, então? Vamos embora. Partiu, aterrissamos agora. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecer novamente ao nosso convidado aí, querido Ivan Martins. Obrigado pela presença. Não, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Podemos voltar futuramente a falar dos projetos, né? Já, quem sabe, falar sobre as consultas no exterior, né? No Brasil, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, né? Exatamente. Então, obrigado, viu, gente? Obrigado e finalizando, Fechou? apertem os cintos e segura que é nós!